Eu tens esses sofrimentos, porque passei por eles resgatando dívidas, e, apelando para os meus, posso dizer, jamais os meus lábios rejeitaram o cálice da amargura. E graças a Deus assim foi. Partindo, o meu espírito foi recebido como não pensei que fosse, mas as nossas moças, como são conhecidas aqui e em verdade são espíritos juvenis, luminosos, brancos, puros, receberam-me com tal contentamento, com tal alegria, que eu, volvendo os olhos à terra, lamentei, apenas, a saudade que aqui deixei, mas venho trazer-vos a certeza de que a morte para mim, em seu momento extremo, não foi dolorosa. Tudo aquilo que fazia cortar o coração dos outros era, apenas, os ligamentos da matéria que se desprendiam. Era o espírito procurando desacorrentar-se das peias da carne. Parti para o além e podeis ver que tenho lucidez, sei onde estou. Encontro-me na casa abençoada de João Evangelista. Conheço-vos a todos, em sua maioria, poderia dizer o nome apontando para cada um. Estou consciente, perfeitamente consciente e trago a minha manifestação pobre e pouco edificante unicamente para dizer, amo-vos a todos. Eu que, em vida, desejei tanto correr esta casa, tenho-a visto por todos os lados, tenho-a visto nas horas de trabalho, tenho-a visto nas horas de recreio e tenho-a visto, também, em horas de repouso, porque para os espíritos não há portas fechadas. Recordo-me bem, há bem poucos dias antes de cair definitivamente, eu estive tão perto daqui e, apenas, por um pequeno receio não penetrei no interior do edifício. Não faz mal. Hoje vejo tudo e vejo tudo tão bem, acho tudo tão direito, tão em ordem e tenho muita esperança, meus caros amigos que, em breve tempo, as vossas alegrias serão bem maiores, a vossa satisfação será um verdadeiro contentamento, porque asilo espírita João Evangelista há de progredir sempre, sob a benção do Senhor Jesus. Para que não me tenhais por ingrata, ou esquecida, enlevada na felicidade que me coube além, para que não me tenhais por pouco amiga de todos vós, especialmente daqueles que me foram presos por laços de sangue, eu vos trago a certeza de que não vos esqueci. A todos vejo aqui, especialmente quando venho. Lá, quando me é permitido ir. Por conseguinte, para todos um adeus saudoso, um voto de felicidade e um beijo para quem me deu o ser. Deus repouse sobre todos vós e que a sua paz bendita fique com todos os assistentes do asilo espírita João Evangelista. Adeus, minha mãe. Lucilia. Testemunho edificante. Meus amigos e meus irmãos, permiti que vos saúde na paz do Senhor, que vos traga os meus votos de felicidade e prosperidade, animado de um vivo sentimento de fraternidade convosco. Sem ser um desconhecido para vós, sou um amigo de todos e de alguém, muito em particular. Esse alguém, que me ouve e a quem, até o presente, continuo a amar com todas as forças do meu espírito, esse alguém, indiscutivelmente, já deve ter sentido, em sua alma generosa e boa, a centelha de amor que se desprende de mim, neste momento, para tocá-la. Esse alguém, que me pertenceu de perto, a quem liguei a minha existência terrena, ligação de que, nem por um instante na vida tive ocasião de me arrepender de haver realizado e, ainda depois da minha partida para o além, depois de não pertencer mais ao ergástulo de carne, o meu nome continuou ilibado e puro em seu coração, sem que, até a presente data, houvesse sequer a mais leve mancha perturbado a pureza desse nome. Grato te sou, minha cara amiga, porque sei que teu coração ainda é meu, que teus pensamentos me pertencem. De certo me terás conhecido nas frases que acabo de proferir. Folgo de ver-te no meio em que te vejo. Já uma vez tive ocasião de dizer, folgo imenso em ver que procuras, também, auxiliar com uma partícula do teu amor, a causa bendita das crianças da terra. Sim, a criança que tudo merece, porque, dando tudo, de tudo precisa. Dão tudo, porque elas dão amizade, o seu afeto, o seu coração e o sentimento é tudo.
Por isso digo, as crianças, ainda que desvalidas, tudo dão porque sabem amar, porque são reconhecidas, porque não mordem a mão que acabam de beijar. Nas crianças não há traições, as crianças são fiéis, são simples. O homem é que, por vezes, simula um sentimento que não possui, mas a criança dá o que tem de si, dá a pureza da sua alma, dá o amor do seu coração, dá a expressão significativa do seu olhar, revelando um mundo de inocência e verdade. Para a criança, tudo. E aqueles que sabem consagrar os seus dias a este ideal realizado na terra, hão de gozar, no futuro, a começar deste presente atual, de bênçãos sem conta, enviadas pelo Pai de todas as criaturas. Assim, vendo-te eu neste recinto modesto, sinto-me bem mais feliz do que te entrevendo nos suntuosos salões da aristocracia, onde, se quisesses terias lugar. Gozo mais em ver-te aqui, modesta e feliz, no meio das tuas irmãs, do que, talvez, nos grandes teatros, a brilhar pelo esplendor das tuas pérolas. Fogo em ver-te aqui e, quando as tuas mãos não se pejam de tomar da agulha para cozer para as crianças, infelizes aos olhos dos outros, mas felizes aos nossos olhos, a minha alma se enche de júbilo e eu digo, és, na realidade, a mulher que eu sonhei. Agora, uma palavra para a maior felicidade do teu espírito e essa palavra é o seguinte: já posso fazer alguma coisa em prol da causa que abraçaste, já posso, também, auxiliar a propaganda, aqui, já posso, também, dizer que sou feliz e quem me dera que todos os nossos pudessem, igualmente, desfrutar da paz que desfrutas na terra e que eu desfruto no além. Sou feliz quanto pode ser feliz o espírito de um homem que tem a consciência de ser amado como eu sou, que tem a certeza de haver passado pela terra sem, conscientemente, produzir qualquer mal. Fraquezas, erros, todos temos, mas a intenção propositada de fazer mal, guardou-me Deus sempre dela, e, assim, de onde estou, vejo o panorama que se descortina em favor desta casa e louva os seus fundadores e louva os seus operários e louva as suas cooperadoras, porque, na atividade constante em que vivem, colaboradores diretos com os do além, a causa progredirá. O ideal será completamente realizado e Deus lançará rios de bênçãos sobre todos vós. Adeus, até sempre. Para ti, Joãozinho, para os outros, Lima Castro. Conselhos Espíritas. Meus queridos irmãos, luz e paz divina do Senhor desça sobre todos vós. É a minha prece, sincera, verdadeira, prece espiritual. Trazer o coração sempre em comunhão com o Divino Mestre, trazer o pensamento fixo naquele que nem a sua própria vida poupou para beneficiar a criatura humana, trazer os olhos espirituais fixos nesse além de onde parte todo o bem, para a criatura humana, trazer o sentimento de amor em si, de gratidão ou benevolência constante de Jesus para a criatura, é dever de todo aquele que conhece depender de Deus e que se diz seu filho. A prece é o laço estreito que, unindo a criatura ao seu Criador, estabelece uma comunhão constante, que redunda em felicidade, em amor, em vida espiritual. Quem não sabe orar, quem não sabe trazer a Jesus as mágoas do seu coração, quem não tem necessidade de receber de Jesus a benção sacrossanta que espiritualiza, quem leva e que leva a criatura, quem não sente a necessidade de se aproximar daquele que, por sua vez, desce a se aproximar da criatura humana, quem não terá a aspiração do que é belo e nobre. A terra é um mundo em que se vive na esperança de alguma coisa melhor. Tudo quanto ela tem de dar para o homem, dá sempre, através do prisma das grandes dores. O próprio dinheiro, licitamente ganho, custa o suor do rosto, o trabalho exaustivo, que enfraquece o corpo. As alegrias, ordinariamente, são o prenúncio das lágrimas. A felicidade, o sonho da mocidade, é apenas realizado quando o sol descamba para o poente, isto é, quando a vida enfraquecida, aponta para o sol nascente, que é a vida eterna.
que pode dar à terra de melhor. Sempre essa alternativa de dores e alegrias, dores reais, alegrias fictícias. Quando eu vejo a mocidade alegre, contente da ilusão dos primeiros anos, na ignorância do futuro, eu faço a minha prece íntima ao Criador: Senhor, vela pela inocência. Não consintas que o mal perturbe a sua paz. E desejo de toda a minha alma que aquele sonho de mocidade seja, realmente, realizado, para que essa alegria ainda possa durar um pouco. Mas o correr dos anos demonstra que o cálice das provações sempre vem, ou desta ou daquela forma. Sempre há o dia da lágrima, sempre há o dia da tristeza e, então, muitas vezes, só então, a alma se volta para o seu Criador, em prece. Assim não seja convosco, minhas queridas irmãs e meus prezadíssimos irmãos. Orai, na alegria como na tristeza. Se o céu vos promete dias melhores, orai, para que esses dias se aproximem. Se os horizontes são turbados, orai, para que tenhais força nas turbações. Se o mar tempestuoso da vida se agita, orai para que aquele que guia a barquinha no oceano revolto, esteja, sempre, ao leme da vossa vida. Se, ao contrário disso, navegais sobre mar de rosas, orai, dando graças a Deus pelo trabalho. Assim, em qualquer situação da vida, orai, minhas queridas irmãs, orai sempre e nunca trateis com pouco caso as coisas que pertencem à fé. Quando temos a crença que os outros têm, tudo para nós está direito, mas quando a nossa crença e a do nosso irmão é diversa, quantas vezes as nossas apreciações são injustas, quantas frases insensatas proferem os nossos lábios. Não seja assim convosco. Respeitai sempre, minhas queridas irmãs, aquilo que para os outros parece acertado e pedi a Deus que vos esclareça, que vos abra a inteligência, que vos toque o coração, para que possais compreender onde se encontra a verdade. Mas se alguém vos disser que espiritismo encaminha para o mal, que espiritismo seduz as criaturas, que espiritismo ambiciona o que elas possuem, ou que tem qualquer sentimento que não seja puro aos olhos de Deus, não aceiteis essa teoria. Nós, aqueles que vivemos no além, desejamos toda a vossa felicidade, desejamos que se realizem todos os vossos sonhos de paz, mas desejamos que não vos esqueçais daqueles que têm menos do que vós, que não sejais indiferentes às necessidades alheias, que não vejais como se nada visses a dor do vosso próximo e que, quando encontrardes uma casa como esta, onde se trabalha para a criança, não duvideis da sinceridade do seu trabalho. Antes, pelo contrário, compreendei que a que desejas o bem da criança, a que educa-se a criança, a que encaminha-se a criança para Deus, a que toda a preocupação é a criança. Enquanto for assim, não faltará a proteção de Deus, enquanto o braço forte amparar, enquanto a inteligência acudir, enquanto os corações se abrirem para o bem. Asilo Espírita João Evangelista contará com a proteção de Deus e nós vos abençoaremos a todos, desejando toda a paz, toda a felicidade, todo o conforto para as vossas almas, toda a tranquilidade para os vossos espíritos. Deus seja com todos vós, hoje e sempre. Irene. Sigamos a luz. Meus amados amigos e meus caríssimos irmãos, Deus vos abençoe no grande amor do seu bendito Filho. Quanto mais se escuta a palavra de Jesus, quanto mais se compreende a doutrina santa dos Evangelhos, tanto mais se vai verificando que essa leitura, que esse estudo cada vez mais se torna necessário. Os Evangelhos de Jesus, compreendidos sob a inspiração espírita, trazem o sossego, a paz de ânimo, o esclarecimento da inteligência, o conforto nas dores e a convicção racional no pensamento humano. Espiritismo à luz dos Evangelhos cristãos é um manancial proveitosíssimo de conhecimentos que o espírito encarnado ou não, pode colher, pode dele se apropriar, pode beneficiar-se duplamente, corpo e alma. Como é belo o Espiritismo visto sob o prisma da caridade cristã! Não chameis de Espiritismo salutar, meus amigos,
Esse espiritismo oculto que aterroriza as criaturas, que perturba a razão, que sufoca a inteligência e que causa submissão incondicional do livre-arbítrio humano. Todas as vezes que vos for mandado ler sem compreenderdes, repeli. É um conselho sensato. Não há doutrina salvadora quando perturba as faculdades que Deus quer lúcidas e perfeitamente conscientes. Por isso, as manobras ocultas, o espiritismo que perturba, o espiritismo que infunde pavor, que exalta a sensibilidade, ou que abate o sistema nervoso, não é o espiritismo salutar trazido por Jesus. Em uma sessão espírita há necessidade de que todos se sintam bem, há necessidade de que o coração não palpite senão de alegria, mas não desse receio infundado que as sessões tenebrosas incutem no ânimo dos incautos. Espiritismo é a doutrina do sol, da luz, da paz, não pode ter, por conseguinte, sombras. As sombras são trazidas por espíritos incultos, por criaturas humanas atrasadas, que só apreciam o mistério, o segredo e, pouco a pouco, se vão saturando dessas impressões tenebrosas, ao ponto de perturbarem a saúde orgânica do seu corpo e a saúde moral do seu espírito. Por conseguinte, cada vez mais se torna necessário que o espiritismo seja pregado racionalmente, cada vez mais se faz necessário compreender que, estudando, meditando a doutrina do Salvador do mundo, ninguém se pode sentir mal. Mas, os espíritos fracos, as criaturas amigas desse mistério que elas próprias não conhecem, gozam, apreciam, assombram, porque nele é que se pode perpetrar os pensamentos indignos de que são povoados os seus cérebros. Nessas sessões escuras, nesses lugares em que o pensamento se coaduna e se afina com as entidades tenebrosas do além, nessas sessões é onde se maquinam os grandes crimes que infestam a sociedade alta. O elemento inferior, encontrando pasto para suas ambições e para suas sugestões, certamente que se faz sentir valoroso e potente, mas o que dirás tu, criatura humana, que desprezas a luz, para ir para a sombra? A ave noturna é assim. São aves que só podem viver no ermo, na escuridão, na treva, enquanto que os pássaros, radiosos cantores da natureza, com a luz do sol, sentem o esplendor da primavera, o azul do firmamento e, em rios belíssimos, agitam as suas asas que resplendem como verdadeiras luzes ao calor do sol nascente. O pássaro abutre oculta-se para poder ferir. É assim a serpe que vive na treva. É assim, ela se arrasta, mas se arrasta sutil, para poder morder o calcanhar, e vós, criaturas que vos dizeis espíritas, avisados de todos esses males, não deveis, em condição alguma, vos imiscuir nessas sessões tenebrosas, nefastas, prejudiciais, cujos frutos imediatamente quase se fazem sentir. Vede o olhar, vede o modo, vede o gesto do espírito habituado ao trabalho da treva, o olhar é desconfiado, o passo é inseguro, cada palavra que escuta é ouvida com avidez. Mas o indivíduo não tem o riso nos lábios, tem sempre o mistério em volta de si, enquanto que o espírita que vive na luz, habituado aos raios do sol que vem daí, sente-se numa sessão espírita perfeitamente calmo e, em condição alguma tem pavor. Um conselho, meus irmãos, e mais um outro conselho particular, endereçado a quem bem sabe onde ele vai: não aceiteis, em hipótese alguma, convites em que seja preciso que o vosso cérebro se sinta comprimido, agrilhoado a uma ideia, em que o vosso coração se aterrorize, em que o vosso sistema nervoso se sacuda, porque é necessário pela calada da noite, de maneira cautelosa, tal qual ladrão que não quer ser visto. Tais trabalhos, tais visões não podem dar um resultado feliz. Porque penetrar o arcano celeste de uma maneira insólita? Porque procurar saber o que se passa além, quando se tem, em absoluto, quem venha, espontaneamente, contar? Sabeis vós, por acaso, que caudais de sabedoria podem descer do alto? Não sabeis, mas quereis saber o que se passa nos antros profundos,
onde se trama a ignomínia, onde as paixões obsedam, onde os conselhos são pérfidos, onde se implanta a mentira e onde se tem horror à verdade e à justiça. Punhado de crentes espíritas, compenetrai-vos da verdade real, segura, justa e revelada ao homem. Todas as vezes que o vosso pensamento, ou que o vosso passo, ou que a vossa palavra se dirigem para lugares onde Jesus não pudesse entrar, escusai-vos. Entrai somente naqueles lugares onde os espíritos protetores que vos acompanham tenham ambiente para penetrar, tudo mais fora disso é prejudicial. Se vos agrada o conselho, dou a mim próprio parabéns, se não vos agrada, a responsabilidade é vossa. O meu dever fica cumprido. Na paz do Senhor sejam guardados os vossos espíritos, hoje e sempre. João de Freitas. Sejamos gratos a Deus. Baixe sobre todo o coração contrito a graça do Senhor e sobre todo o espírito desejoso de paz a sua luz. Meus amigos, vós tendes estado estudando um assunto inesgotável. Tal é aquele da prece, que se deve dirigir a Deus nos momentos em que a alma necessita de conforto. A prece tem um outro característico que não deve ser esquecido, é a prece geral, que abrange todos os seres viventes do universo, isenta da nota do egoísmo. Ordinariamente, quando se ora, a criatura pensa em si, nos seus amados, nos seus amigos e, ordinariamente, também, a prece visa unicamente pedir. Porém é preciso vos dizer, a prece deve ter um sentimento lato, extensivo a todo o ser vivente. O indivíduo que ora deve se lembrar que, não somente ele, é uma parcela de vida no universo. Todos os demais seres são componentes desse mesmo universo onde ele habita. Por conseguinte, todos são seus irmãos e a prece deve estender-se a toda a irmandade universal. A prece que fica, unicamente, restrita às necessidades, também é falha. É preciso, também, haver hora de agradecer a Deus a sua solicitude para com os seus filhos. Um coração ingrato não agradece o bem que recebe e é triste possuir dentro de si o negro sentimento da ingratidão. A ingratidão mancha a alma, como as nódoas de tinta indelével mancham os vestidos brancos. É preciso que chegue a hora em que a criatura agradeça. Lembre-se do seu Criador e Pai, o Deus onipotente, que criou e domina a natureza inteira e olha para si, verme pequenino da terra e ama-o, porque é criatura sua. Os próprios animais da natureza, o cão, por exemplo, é carinhoso e dócil para aquele que o trata bem e, na sua simplicidade inocente, lambe a mão do seu benfeitor. É um testemunho de humildade. É um testemunho de carinho e é um testemunho de gratidão. Pois se um ser inferior da natureza testemunha por essa maneira tão graciosa, tão humilde e tão tocante o seu reconhecimento, quanto mais não deve ser o homem, denominado o Rei da Criação, grato ao seu Senhor. Quem te deu a saúde que desfrutas? Quem te dá o descanso nas horas de que necessitas? Quem te concede a vida que, às vezes, tão mal te utilizas? Deus, o teu Criador e Pai. Pois bem, que haja um minuto, um segundo, no dia em que a tua alma se volte para esse Pai de tanta bondade e agradeça, humildemente, a sua bondade, a sua constância em servi-lo, a sua atenção sobre o seu ser humilde. Assim, meus caros amigos, a vida se tornará, realmente, muito mais agradável para o homem. Será uma comunhão constante com o seu Deus. Aqueles, por exemplo, que realizam um ideal na vida, por que não dizem, meu Deus, como sou feliz? A ti devo a realização dos meus sonhos. Aqueles que são tristes e que carregam a cruz durante toda uma existência, por que não se voltam para Deus, dizendo, meu Deus, o teu filho também carregou uma cruz. Dá-me paciência para suportar a minha. Assim a comunhão de pai e filho será mais estreita e vós, que viveis na terra e que conheceis os afagos de família, que sabeis quanto é grato a um coração amoroso receber um carinho daqueles que lhes são caros, podeis compreender como será agradável a Deus o filho humilde, carinhoso e bom que, todas as noites ao se recolher, diz,
Senhor, mais um dia passou. Graças te dou, porque te senti perto de mim. Uma expressão tão fácil, tão simples, que o indivíduo pode dizer já com a cabeça no travesseiro: meu Deus, mais um dia passou. Graças te dou, porque te senti perto de mim. Não poderá dizer isto aquele que empregou as horas do dia em fazer mal, porque esse não sentiu Deus perto de si. Não poderá dizer isto aquele que gastou o seu tempo, a sua palavra, o seu pensamento em ocupações impróprias de um cristão, que empregou a sua língua em termos que não deviam jamais ser pronunciados, quanto mais falados claramente. Esse não poderá dar graças a Deus, e eis porque muitos não dão. São os rebeldes, são aqueles que se esquecem que Deus, justo e bom, faz nascer o sol e brotar a chuva sobre todos os seres, justos e injustos. As bênçãos de Deus caem sobre todos os homens, os mais criminosos. Tudo quanto o homem necessita, a natureza dá. Tanto tem necessidade, tanto tem direito o homem honesto e bom como o criminoso, o relapso e vil. Todos recebem aquilo que de graça se dá. Então, fica o homem nesta colisão. Para dar graças a Deus, todas as noites, é preciso saber que emprego teve o seu dia, mas o homem, durante o dia, não se preocupa em pensar que a noite vem e a noite amiga é silenciosa e boa, que recorda o dia que passou. Felizes as almas puras que, ao se recolherem aos seus dormitórios, levam a certeza íntima de que não fizeram mal. Felizes dos que podem pensar assim, e feliz é a alma cristã que coloca o amor do seu Deus acima do amor da criatura. Paz e luz sejam concedidas a todos os homens, sem exceção de crença, de qualidade e cor. Luz e paz. Que assim seja. Irene. Fraternidade Cristã. Meus prezados amigos e companheiros de trabalho na propaganda espírita, Deus vos salve, vos conforte e vos anime cada vez mais, no esforço de levar adiante a propaganda das verdades eternas. Deus vos encoraje, para que a vossa energia não desfaleça e Deus permita que os vossos atos, as vossas palavras e até os vossos pensamentos, sejam guiados, elaborados e realizados na prática do verdadeiro espírito do cristianismo e verdade, como foi pregado pelo Messias. Meus amigos e meus irmãos, porque todos somos irmãos uma vez que somos filhos do mesmo Pai Criador, o fato de sermos todos filhos do mesmo grande Espírito, nos induz um estudo mais profundo dessa verdade que o mundo repete todos os dias, que as igrejas pregam incessantemente, que o Espiritismo aconselha, mas que ninguém cumpre por completo. O sermos filhos do mesmo Pai Criador implica uma igualdade de circunstâncias que, por sua vez, traz consequências que o homem longe está de compreender. Se somos filhos do mesmo Criador e Pai, sendo irmãos, lógico é que o laço de verdadeira fraternidade exista entre todos os seres que se declaram irmãos, não excetuando sequer os seres irracionais da natureza. Para com eles existem deveres que o homem, entidade superior perante eles, deve compreender e executar. A caridade para com seres animais é necessária, são os nossos irmãos inferiores, pela evolução porque ainda não alcançaram o grau de adiantamento que o homem alcançou, são seres que não têm uso da palavra, são seres que exprimem o pensamento pelo olhar, pelo movimento, mas não têm a faculdade de externar o que lhes vai no espírito, ainda atrasado. Ao homem, ser mais adiantado, compete o dever de tratá-los com amor e carinho, mas se algumas criaturas humanas podem compreender esse laço que as deve unir aos próprios inferiores, outras a que não compreendem a necessidade desse congraçamento de almas, que forma a cadeia indissolúvel da solidariedade humana e espiritual. É assim que muitas, amando até os seres inferiores, não conseguem desenvolver dentro de si o sentimento de fraternidade para com seus irmãos homens como eles. Sabei, amados irmãos, que a pregação espírita visa especialmente unir as criaturas humanas de tal forma que, quando passarem para o plano espiritual, já tenham vencido o sentimento grosseiro do egoísmo, para se considerarem niveladas aos seus irmãos, espíritos como eles. Vemos,
Porém, na Terra, vemos no interior das famílias, nos seus lares e vemos na sociedade em geral esta falta de sinceridade de uns para com os outros, o orgulho imperando em lugar da fraternidade, o egoísmo subjugando a alma, em lugar do altruísmo, que a eleva. Praz a Deus que a mocidade que ora se levanta e será, efetivamente, o adulto de amanhã, possa compreender dentro do seu espírito a grande verdade que Jesus deseja seja compreendida e realizada pela criatura humana, a igualdade das criaturas, o amor de umas para com as outras, a sinceridade, elemento indispensável à fraternidade, a real convicção de que todas caminham para Deus e se o irmão mais atrasado vem a passo tarda porque o seu vigor ainda não lhe permite caminhar mais apressadamente. Por vezes, nas fileiras espíritas há crentes denodados, devotados, cuja energia não desfalece e que são espíritas não obstante o conjunto de circunstâncias adversas, que são espíritas apesar de tudo quanto se lhes possa entolhar em frente, são espíritas apesar de todas as provações. Há outros, porém, que o menor desvio, o menor obstáculo, a pequena dificuldade, lhes fez diminuir o passo em sua carreira espiritual. Serão estes, por acaso, desprezados? Jamais. Porque aqueles que, no passo de todos os dias, caminham vagarosamente, é porque não podem caminhar mais depressa. Felizes daqueles que, como os grandes atletas corredores, podem vencer o espaço rapidamente, sem tropeçar e cair. O que se vos pede para com os vossos irmãos? Um pouco de amor, um pouco de caridade, para que desse amor e dessa caridade resulte o que chamam a fraternidade cristã. Eis porque digo, porque a verdade deve ser dita e sem rebuços, eis porque dentro do asilo espírita João Evangelista, os maiores têm muito que aprender com as crianças. Entre elas, mercê de Deus, não há desavença, não há discórdias, não há intrigas, há uma perfeita solidariedade, ao ponto de ferir uma a ferir todas. Posso em breve tempo dizer estas mesmas palavras convosco todos. É preciso que a humanidade se convença que, não havendo sinceridade, não havendo amor recíproco entre as criaturas, ninguém pode dizer que está cumprindo o mandamento do Divino Mestre. Mas, como tudo é relativo no mundo em que viveis, compreendei, o amor assim se estabelece, é mais estreito no seio da família, no seio da sociedade em que se vive, no centro que se frequenta, porque aqueles que se veem assiduamente não podem ser indiferentes uns para com os outros. Lá fora, nas outras agremiações, que seja o mesmo. A fraternidade um pouco menos estreita, pela fatal da visita quase cotidiana entre os seres, será, todavia, um sentimento de cordialidade que inibe a criatura de dizer mal, que a proíbe de julgamentos a priori, que incita a tratar os outros com brandura sem, todavia, este excesso de amor que, permite-me a expressão, deve haver no centro onde se habita. Porque aqui, como eles dirão, as responsabilidades são maiores, todos têm de arcar com a mesma soma de energia, todos têm que despender o mesmo esforço. Por conseguinte, aqui o amor deve ser estreito, firme, seguro e quem tiver dentro de sua alma um pensamento impuro, ou de desafeição por seus íntimos, peça a Deus misericórdia de o afastar, porque tal criatura não está em condições espirituais louváveis. O mandamento do Cristo é: amai-vos uns aos outros. Tal é a palavra, tal é a lei. Deus seja convosco. Que a paz divina do manso Cordeiro do Senhor repouse sobre vossas frontes, inundando de alegria suave o vosso coração e que os ensinamentos que, docemente, procuramos vos transmitir caiam em terra boa, para que possam nascer, crescer e dar bom fruto. Que assim seja, é o meu voto. João de Freitas. Interesses espirituais. Paz e luz a todos vós. Louvemos juntos ao Criador, Deus e Pai que, em sua alta sabedoria, aprouve trazer ao conhecimento do homem os mistérios da revelação espírita. Aquele Deus, misericordioso e bom, que não tem guardados como um avarento os tesouros do seu amor, antes,
como um libertador da humanidade, oferece Consolador para que lhe facilite os meios para deixar de ser um pecador, para ser um redimido e, depois de um redimido, um espírito em progresso e, realizado o progresso, um espírito de luz. Louvado seja o Senhor, pois, o Criador do mundo, que põe na presença do Espírito os meios de subir para o além. Vós todos, que aqui vos reunis e que, habitualmente, estudais as lições do Evangelho segundo a doutrina espírita, não façais disso, apenas, um passatempo habitual, fazei disto o alimento necessário para a vossa alma, saturai-a de luz, para que ela possa brilhar, saturai-a de amor, para que ela possa fazer boa obra, saturai-a de paz, para que possais ter atos nobres, saturai-a de justiça, para que possais extinguir a injustiça criminosa da humanidade, saturai-a de virtude, para que possais aprender a fugir do vício, saturai-a de fé, para que possais compreender a Deus e segui-lo. Meus amigos, desde algum tempo não tenho palestrado convosco. Não vejais nesta ausência uma prova de desamor, ao contrário, nem sempre por se estar mais perto se é mais útil. Por vezes, o afastamento indica trabalho mais forçado, enquanto que a assiduidade em espíritos frívolos perturba a paz do ambiente. Fogo em ver-nos reunidos todos num pensamento nobre e justo, qual o de meditardes sobre os ensinamentos do Espiritismo. Muito maior poderia ser o vosso números, se os homens tivessem mais coragem de afrontar os preconceitos e mostrar a sua fé, a fé que não envergonha, a fé que é salvadora, a fé que aponta o caminho do bem, a fé que soerga a criatura da terra para o além, que tonifica e alimenta o espírito. Essa fé deve o homem ter sempre dentro de si corajosamente, para que possa dar o seu testemunho constante em presença daqueles que, talvez, não o sabem fazer. Meus amigos, quem quer que sejais, compreendei, a vida, na terra, é temporária. Da maneira por que cuidais dos interesses materiais, para que prosperem, assim também deveis cuidar dos vossos interesses espirituais, para que o livro do além, que encerra o decurso da vossa vida, possa ter, sempre, páginas limpas, em asseio, preparadas em virtude luminosa, em saber. Que o livro da vossa vida não estacione, antes que cada página que se volte seja mais rica em ações generosas, seja mais proveitosa aos vossos próprios olhos, mais tarde. A vida, na terra, ou cheia de dificuldades, ou franca em progresso material, qualquer ela seja, terá o seu ponto final. O dia do Espírito, esse sim, é eterno e não vai desconsentir que o vosso presente, inativo espiritualmente, possa dar lugar a um despertar triste e desolado. Enquanto todos vós comungais na mesma taça de amor, de fé, de esperança, de caridade, estáis como que preservados da malícia de cá fora, mas quando vos afastais, quando essa corrente de amor que vos deve unir uns aos outros como que arrebenta um elo, então, nessa passagem penetra o espírito inferior. Convém, portanto que, entrelaçados figuradamente uns aos outros, essa corrente seja forte e ligada, para que os embates do infortúnio, aos impulsos da tentação, não se arrebente. Aí tendes a vossa obra, Asilo Espírita João Evangelista. Aí tendes onde entreter o vosso pensamento. Aí tendes onde possais nutrir aspirações radiosas. Aí tendes onde entreter preocupações acertadas, porque tudo quanto aqui se planta, tudo quanto aqui fermenta dará resultado para o futuro e, então, havemos de nos encontrar face a face e terei o prazer de dizer, vem, meu irmão. Tu me ouviste e compreendeste. Sê feliz. Deus te abençoe. Tiago. Comemorando a paixão de Jesus. Irmãos amados, meus amigos, o motivo que vos reúne hoje, nesta sala, é justo, é nobre, porque é aquele que vos impele para os pés da cruz, a cruz do Salvador Jesus, a cruz que o homem deve recordar em todos os dias difíceis da sua vida, a cruz que tem os braços abertos para receber toda a humanidade,
a cruz santificada pelo sangue bendito do Salvador. Não vos atemorize, meus caros irmãos, o medo da morte. A morte, para muitos, é um horror, é uma escuridão em que não penetra o menor raio de luz, é imaginada pelos homens como um espectro pavoroso que há de, um dia, tragá-los em sua voragem, para não mais deixá-los voltar à verdadeira vida. Puro engano, morte e vida se relacionam tão bem, que uma não dispensa outra. Se não for a morte que abrisse as portas do túmulo, para deixar entrar o viajor na verdadeira vida, o que seria a terra? Quem pode desejar viver uma eternidade de tempo num vale de lágrimas e dores? Quem pode desejar ficar perpetuamente separado das coisas celestiais, para ver, tão somente, o que a terra pode dar? A vida infinita, deve ser a aspiração de toda criatura inteligente, porque ela é uma realidade e essa realidade se mostra todos os dias. Nascer na terra é para os homens motivo de grande alegria, é para os espíritos uma interrogação. Quando alguém é destinado a fazer essa viagem, penetra a preocupação no além. Irá essa criatura cumprir o seu dever? Poderá ela com o peso da sua cruz? Saberá esse espírito compreender que é um peregrino nesse urbe? Ou, penetrando na terra, pensará o espírito que veio, definitivamente, fazer aqui morada? Quando morre alguém, a família se cobre de luto, é um de menos em seu lar, é alguém que é considerado afastado de todo para sempre do carinho dos seus. No espaço, no entanto, quando a morte se encarrega de abrir as portas para alguém, há regozijo, porque esse vem de um grande trabalho, vem de uma grande e penosa jornada, vem necessitado e, ainda que não tenha cumprido seu dever, é sempre o filho pródigo que volta à casa paterna. Nascer é bom, porque nascer significa entrar na luta, no trabalho, nas provações, na peleja contra o mal. Morrer é bom, porque significa sair do mundo das dores, para penetrar no mundo das recompensas, no mundo do repouso, e, muitas vezes, no mundo da luz. Jesus, o grande Senhor e Mestre, teve a sua peregrinação terrena com o objetivo de mostrar ao homem a verdadeira doutrina do bem, veio exemplificá-la em toda a sua plenitude, veio mostrar como é que se aprende a sofrer, veio trazer, igualmente, o perdão que o homem não sabe dar, veio mostrar o que é o sacrifício, porque a humanidade não se sabe sacrificar, veio mostrar como se ama, porque ela quer ser amada, mas não quer amar. Jesus, exemplo vivo da divindade, veio ao mundo para mostrar como se pode ser perfeito e como se deve seguir os passos, através das grandes dores. Morreu para experimentar até o fim o cálice do sacrifício, morreu vivendo, porque vive sempre e vivos sereis todos vós, quando o vosso corpo tombar para a sepultura. Assim, meus amigos, comemorai a data imaginária, porque esse não é o dia da comemoração da paixão de Cristo. Comemorai com a vossa prece, com a sinceridade do vosso coração e buscai, para serdes agradáveis ao Divino Mestre, praticar qualquer ação, ainda que essa ação seja um sacrifício, mas que seja agradável aos olhos de Deus. Melhor será que ofereçais ao Salvador o sacrifício de algum sentimento egoístico que ainda perdure dentro do vosso peito. Oferecei a Deus este sacrifício. Se não sabeis amar, aprendei-o nesta hora, e se não estás em cordialidade fraterna com qualquer dos vossos irmãos, fazei propósito firme de destruir o sentimento que dele vos separa, lembrando-vos de que por ele, também, Cristo foi à cruz do Calvário. Paz bendita do Salvador seja com todos vós, neste instante. Que a sua luz bendita penetre os vossos espíritos, esclarecendo-os e saturando-os de verdade eterna. João Evangelista. Batalha incessante. Meus amigos e meus irmãos, paz, luz e caridade da parte do Senhor Jesus. Não tenho comparecido com a devida pontualidade aos vossos trabalhos espíritas. Essa ausência não indica, porém, um afastamento do meu espírito. Sempre ativo em prol da causa cristã,
O meu espírito não podia abandonar um trabalho a que se consagrou definitivamente, trabalho para o qual concorre com todo o amor de sua alma, com todo o seu esforço, com toda a dedicação possível de sua faculdade. Não tenho abandonado a parte que me toca no andamento dos vossos trabalhos. Embora não pareça, a minha atividade tem sido constante nos planos siderais, procurando afastar de vós nuvens negras que se aproximam e que ameaçam prejudicar, não ao trabalho, porque esse tem mão segura na direção do alto e não poderia falir, mas prejudicar as vossas próprias pessoas, ou aos vossos espíritos. Nesse trabalho, nesse afã, tenho estado imiscuído, buscando auxiliar aqueles que sabem mais na doutrinação dos espíritos rebeldes, dos espíritos perturbadores da paz das sessões, dos espíritos indiferentes à causa cristã. Apesar de não me verdes, apesar de não estar sempre como de costume em vosso meio, o trabalho tem sido intenso e devo-vos dizer, sondai os vossos espíritos, para que neles não possam penetrar as influências prejudiciais das cortes trevosas. Infelizmente, na terra, há quem lhes dê ambiente, há quem deles se aproxime por prazer, há quem os acolha amistosamente, obedecendo aos seus ditames, seguindo os seus preceitos. Não admira que o mundo assim seja, mas, dentro das fileiras cristãs, dentro do espiritismo, os crentes deveriam estar preparados para saber afugentar essas influências do mal. Há, porém, criaturas que, talvez por sua índole condizente com as aspirações, com as emanações daqueles seres, nossos irmãos, é certo, porém atrasados no bem, há pessoas que, talvez afinando com esses sentimentos grosseiros, em nada polidos, recebem tais induções por um prazer e as demonstrações da sua fé espíritação, apenas, de lábios, de palavras, de aparência. Seja um trabalho severo, orientado e seguro no intuito de preservar as seções de elementos prejudiciais, de elementos pseudo-espíritas, de elementos nada cristãos, de elementos que não têm prática de moral na terra, porque tais indivíduos, tais personalidades, pelos sentimentos que têm em si, atraem as entidades congêneras a esses sentimentos e, então, dá-se, infalivelmente, não direi o fracasso, mas a prática de atos reprováveis em uma sessão espírita. Vamos, pois, aceita que está, a minha satisfação relativamente a esta ausência temporária, mas em que estive, apenas, coordenando elementos para poder dar combate definitivo a essas forças estranhas. Vamos, então, procurar adeptos para as nossas fileiras. Vós podeis agir, mas a vossa ação deve ser uma ação segura, precisa e infalível, persistente e fervorosa. Como? Direis vós. Muito exiges. Não, meus amigos, a persistência pertence à fé. A fé que não é persistente é falha. Todos os demais atributos que acabo de exigir de vós, dependem, unicamente, dessa fé. A fé que não aspira, é uma fé indolente. Que aspirais vós? A comunhão dos vossos guias. Tê-la-eis. E como? Pela prece. Orai fervorosamente pelos seres inferiores, pelos seres que perturbam as sessões, por aqueles que, em lugar de virem beber da água da vida, em demonstrações práticas de espiritismo cristão, vêm com intenção de transformar tudo na bacanal insensata dos seus projetos. Que planejam eles, no além, a desordem, a balbúrdia, a confusão de ideias. Claro que, vindo a uma sessão e não encontrando elementos para tal realizarem, eles voltarão cabisbaixos e é possível que alguém lhes toque o interior, chamando-os para a realidade da verdadeira vida. Encontrando, porém, elementos afins, eles como que se sentem fortes, amparados pela fraqueza humana e, então, para o crente espírita em absoluto a fé não sofre abalo, mas, para o crente que depende ainda da propaganda sã, o prejuízo é certo. Venho, pois, vos concitar, meus queridos irmãos, para que em vossas casas façais uma prece sincera em benefício dos espíritos sofredores,
dos espíritos perturbadores das sessões e que nessa prece envolvais as criaturas humanas que afinam pelos mesmos sentimentos. Orai por eles, para que compreendam que ser espírita não é dizer, sou espírita, é, de fato, o ser. Ser espírita não é escolher a ocasião para demonstrar uma fé aparente. Ser espírita é a batalha constante de todos os dias, é a vontade firme de trabalhar, de colocar espiritismo acima de toda contingência humana. Quantos contareis vós neste número? Não sei. Sabereis vós. Bem, meus amigos, desejoso de palestrar convosco um pouco e trazer as minhas considerações, como disse em começo, por essa ausência temporária, aqui estou outra vez no vosso meio, como amigo de todos os tempos. Até sempre. José Dácio. Amor de Jesus. Meus amigos e meus irmãos, dá prazer ouvir falar sobre as belezas do além, desse mundo para vós desconhecido, mas para alguns tão próximo. O conhecimento das coisas sobrenaturais, o conhecimento daquilo que pertence tão somente à alma, é um conhecimento necessário para todo espírita que deseja progredir. A Terra, certamente, é um mundo de reabilitação. Como tal, é um mundo de progresso. Tudo aqui se renova, tudo aqui se modifica, tudo aqui progride. No além, no mundo das causas, também nada é estacionário. O progresso vai num crescendo que vós não podeis calcular. As correntes fluídicas suaves e doces, emanadas do trono de Jesus, emanadas da fonte das águas vivas, estendem-se rapidamente por todo o ambiente onde existem almas a aspirarem essas doçuras pacificadoras das almas, estendem-se por todo o universo e onde quer que haja uma alma capaz de saturar-se nesse oceano de magia e luz, essas ondas etéreas vão rolando, rolando até alcançarem essas criaturas desejosas do bem. O espaço é infinito, vós dizeis e o sabeis. Ninguém pode medir a extensão infinita daquilo que é eterno. Ninguém pode saber o tamanho dessa massa azulada que se estende sobre as vossas cabeças e que também se estende sob os vossos pés. Ninguém pode medir a profundeza enorme desse céu, do qual apenas uma face vos é dado ver. Mas, como aprendestes e é certo, que o infinito reina nessa enormidade eterna que vós não sabeis discernir, podeis compreender o grau de luminosidade e beleza da sinfonia astral, a harmonia sideral que reina nos grandes mundos, que povoam esse além e tudo isso, meus caros amigos, Deus, em sua bondade e suprema caridade, tem preparado, embelezado definitivamente para vosso regresso. São as divinas moradas que Jesus veio preparar para vós. É aqui que vós tereis de habitar um dia. É aqui que vós vireis ter a recompensa das dores passadas resignadamente na terra. As almas torturadas pelas grandes dores, as almas incompreendidas na terra, têm irmãs gêmeas do além e para cá virão. Esses passeios temporários que as almas encarnadas fazem à pátria da luz, são para reconfortar os espíritos abatidos no turbilhão da vida terrena, sempre povoada de procelas, de tormentas, de agitações, de angústias, de dores e sofrimentos profundos. Aqui, no reservatório infinito das grandes graças, Jesus tem tesouros de caudais riquíssimos para derramar sobre os que lhe são fiéis. Jesus, que também palmilhou o mesmo chão de espinhos que vós hoje palmilhais, Jesus que, na terra, suportou o fel da ingratidão, Jesus, que amou como ninguém sabe amar, que derramou as graças do seu grande amor sobre os próprios perjúrios, Jesus, que acarinhou as crianças, tomando-as em seu colo, abençoando-as, Jesus, que teve piedade para com a mulher que faltou aos seus deveres de esposa, Jesus, que teve caridade para com os assassinos, os ladrões e réprobos, os infiéis, os pagãos, toda essa porção de espíritos inferiores. Jesus é o mesmo de lá do seu trono a preparar moradas para os regenerados pela dor, e ele que, na terra, experimentou todas as dores, sabe o remédio para as curar. Nós, que obedecemos ao menor dos seus acenos, que temos a graça infinita, dada por Deus,
de servirmos aos seus pés, nós que desejamos subir, porque subir-lhe é agradável, nós que estamos prontos a descer, se para isso se faz preciso progredir, nós que temos a vontade de executar o menor dos seus gestos, vimos-vos dizer, meus amigos, vós tendes e nós temos um pastor amante que pensa em nós, que nos ama, que deseja a nossa aventura, a nossa felicidade, que aspira a reunir todos nós num só rebanho, para que ele seja um só pastor. Nós vimos-vos dizer, meus amigos, pelo amor desse Jesus, que desce para vos amar, amai-o, também, um pouco. Guardai-o quer que seja do vosso coração puro, para que ele possa penetrar, porque em corações impuros Jesus não pode habitar, e a vós, crianças minhas, tão amadas por ele, tão queridas por todos nós lá de cima, os vossos amigos, vós que aspirais certamente a ser felizes, lembrai-vos, é possível que a terra vos dê, ainda, um pouco de felicidade, é possível que ainda aqui possais realizar sonhos que a mocidade tem, tudo isso é possível, mas, se os sonhos forem frustrados, se os vossos desejos ficarem insatisfeitos, recordai-vos que lá, no além, onde não há distinções, onde os amados são todos vós pela vossa pureza, pelo vosso amor, encontrareis aquele que também é pureza e amor e que vos acolherá carinhoso, em seu seio. Jesus, o amigo das crianças, não se esquecerá de vós. Podeis receber dos homens as mais duras ingratidões, podeis receber qualquer coisa que seja ofensiva aos vossos corações, mas de Jesus só podereis receber amor, só podereis receber bondade, só podereis receber justiça. A vossa infância está decorrendo feliz, e por quê? Porque a felicidade vos bafeja tão de perto. Porque as vossas almas juvenis têm dentro de si a candura das almas puras e porque é distribuído sobre vós, constantemente, sem que o percebais, o fluido salutar do além, para trazer aos vossos corações, a certeza de que aqui todos vós querem bem, todos vos querem ver felizes, todos aspiram o vosso bem e todos vos amam com todo o carinho de verdadeiras mães. Seja Deus louvado pela caridade infinita do seu bendito Filho, que move as criaturas humanas em prol das crianças, que move os homens em favor das crianças desvalidas, que move as senhoras em favor da infância desprotegida e que faz com que o coração dos homens, rijo, empedernido e duro, se transforme em coração amoroso, terno e bom, para benefício daqueles que tanto apoio necessitam. Seja Deus louvado em toda a plenitude do seu grande amor. Glória seja dada a Deus. Celia. Não tendes aqui morada permanente. Meus amigos e meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor, eu vos desejo a lucidez de espírito suficiente para compreender as grandezas da doutrina que abraçastes. Não há, na terra, dia sem noite, tristezas sem alegria, desesperança sem esperança, desassossego sem repouso. Por outro lado, não há, também, alegria sem mescla de dor. Assim, meus caros amigos, não deveis estranhar os acontecimentos sucessivos e rápidos que se desenrolam na terra, às vezes em um curto lapso de tempo. Vai a vida correndo, suave e feliz, qual barco sereno, sobre um lago manso e doce. Vai a vida correndo mansamente, sem turbações nem dores, quando, subitamente, tudo se transforma e aquilo que era suave e sereno, vira, subitamente, em turbulência e dor. Tudo na Terra é assim. É o mundo das transições, é o mundo das rápidas mudanças, é o mundo em que tudo se transforma, de um minuto para outro. A própria natureza física demonstra. O céu amanhece sereno e doce, azul, límpido e calmo e, de um instante para outro, forma-se a borrasca, as nuvens se agrupam, a tempestade começa, o mar se agita, o vendaval se desenrola, as águas revoltas do oceano se precipitam contra as rochas e a bonança que, minutos antes, reinava, transforma-se em procela borrascosa. Assim os acontecimentos morais,
A vida corre para alguns sem mutações, na aparência. A saúde, a fortuna, a felicidade, o trabalho, tudo parece perfeito. Rapidamente o cenário se transforma e todos esses fatores que juntos formavam a felicidade das criaturas, como que subitamente arrancadas do seu